Pessoal, bom dia. Na aula de hoje a gente vai aprender a como interagir, tá? Documento HTML e CSS com JavaScript. Então, a partir do momento que a gente interage, tá? Que a gente combina o uso de HTML e CSS com JavaScript, a gente pode fornecer sistemas muito mais dinâmicos, tá? Muito mais versáteis e que possuem dinamicidade maior quando comparados com sistemas que não possuem, tá, esse tipo de aplicação, esse tipo de uso de recurso do JavaScript. Então, para a elaboração dessa videoaula, foram utilizadas as referências fortemente, tá, do W3 Schools, tá? E aí eu já mostro aqui a vocês onde é que você pode acessar essa página. Então você vai vir aqui no site do W3 Schools, vem aqui em JavaScript e vai acessa o link à opção Learn JavaScript. Então clica aqui e aqui nas opções à esquerda você vai baixar aqui e vai acessar aqui a seção, tá, esse trecho chamado de JS HTML DOM, e aqui vem em DOM Intro, tá, que faz referência à introdução. Então o guia que eu usei para elaborar essa videoaula, tá, foi basicamente esse que está disponível aí para vocês na tela, né? Então com base, né, no site do W3 Schools. Porém, outras referências foram usadas, inclusive em português. Vamos adiante. Outra referência utilizada para a elaboração dessa videoaula foi a especificação, ou melhor, né, um protótipo de especificação do DOM emitido pela W3C. Então deixa eu mostrar aqui. Então W3C significa World Wide Web Consortium, então é um consórcio www, que dentre outras coisas eles também emitem uma especificação formal, tá, a respeito do DOM. Então atualmente, no momento da gravação dessa videoaula, a nova especificação DOM 4.1 ainda encontra-se em um protótipo, tá, que ainda não está fechado. Significa que algumas modificações até a publicação da versão final da DOM 4.1 pode ocorrer. Então ela ainda está em uma versão que não está finalizada, que não está fechada, tá? Mas essa pode sofrer alguma alteração, porém ela está aí disponível e também foi utilizada como base para a criação da nossa videoaula. Então ela não está fechada. Aqui está atualmente, ela foi liberada aqui, ó, em fevereiro, tá, desse ano, 2018. Aqui vigora atualmente é a versão DOM 4, tá, que já se tornou de fato uma recomendação. Então aqui está, ela foi publicada em novembro de 2015, tá? Então essa é a versão DOM 4, e a versão DOM 4.1 ainda está em fase que é possível passar por algum tipo de alteração. Outro material que a gente usa é o material da Mozilla, tá? Então aqui também tem uma introdução bem legal, tá? Bem passo a passo, bem legível, tá? Bem didática, para que vocês possam acompanhar esse assunto possam usar também como referência para aprender DOM, tá? Então ele explica aqui de uma forma muito simples, muito objetiva, né? Então também tem diversos exemplos que vocês podem acessar aí, e também foi utilizado, né? Então serve também como referência para vocês poderem estudar em casa. O outro material que foi utilizado como referência, tá, foi essa apostila aqui da Kaelum. Vou mostrar aqui do início: desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript. Então lá no capítulo 9, é abordado o assunto de JavaScript e interatividade na web. Então aqui na seção 9.1, então começa uma motivação a respeito de JavaScript. Então essa parte de motivação, essa parte de uso de variáveis e etc, a gente já viu em aulas anteriores, mas é sempre bom revisar esses assuntos, né, esses conceitos, e se vocês julgarem necessário, vocês podem iniciar a partir da seção 9.1. Porém, o que importa realmente para auxiliar na fixação do conteúdo dessa videoaula
é a partir aqui da seção 9.7, tá? Em que é abordado o assunto mais especificamente de DOM. Então, a partir dessa seção vocês podem estudar mais profundamente, tá? Então vamos agora iniciar de fato, falar de fato, entrar no conteúdo da nossa aula de hoje. Então olha só, para ilustrar qual é a importância desse assunto, aqui eu trago um exemplo para vocês. Então olha só, nós temos aqui uma tag H1 em que a gente tem o texto HTML, CSS e JavaScript. Então quando a gente interage o JavaScript, tá, com o nosso documento HTML, a gente pode, por exemplo, obter uma dinamicidade do tipo que vocês vão ver agora na tela. Então, ao clicar aqui no botão de amarelo, tá, o texto ele passa da cor preta para a cor amarela. Ao clicar aqui no botão verde, então o texto passa a ser verde, e ao clicar aqui novamente no botão preto, a cor do texto volta a ser preto. Então, esse tipo de interação, tá? Esse tipo de mudança de cores e de características de comportamento, a gente consegue alcançar quando a gente envolve, né, quando a gente insere JavaScript, manipulando elementos tanto HTML como CSS. Então, o que a gente vai ver agora é como a gente consegue fazer aplicar esse tipo de recurso, né, envolvendo as tecnologias de JavaScript com o nosso documento HTML e CSS. Pessoal, então, acessando aqui, tá, aquele material de referência indicado para o W3 Schools, aqui vamos começar agora a abordar, tá, o conteúdo da nossa disciplina, da nossa aula de fato. Então, olha só. Na parte introdutória aqui a respeito dessa interação de JavaScript com HTML, a gente já percebe essa frase aqui extremamente importante, tá? Então, com HTML DOM, que ainda é um conceito que a gente não viu até então, tá? É possível via JavaScript acessar e alterar todos os elementos de um documento HTML. Então, olha só, a gente já viu, né, como é que codifica um documento HTML. E também a gente já viu em aulas passadas como é que a gente codifica, tá, na linguagem JavaScript. Agora, fazer a interação dos dois, perceba que é falado aqui no texto que será utilizado, né, o HTML DOM. Então, realmente, essa temática, é esse recurso que a gente vai ver a partir de agora. O que é o HTML DOM, tá? E como é que ele permite que JavaScript e HTML interajam. Para começar, a gente tem que explicar o que é DOM, né? O que é que significa a sigla DOM. Então, DOM significa Document Object Model, tá? Então, o que é que o que é o DOM, né? Então, toda vez que uma página é renderizada, tá, o navegador cria para você esse DOM. Então, o DOM é uma espécie de árvore de objetos, em que os objetos representam, tá, os elementos que você possui no seu documento HTML. Então veja só, todo documento HTML, tá, possui a tag HTML. Então aqui está, tá, o elemento HTML. Todo documento HTML também possui a tag head. Então aqui está o elemento head. E todo documento também possui o elemento body. Então veja só, por essa imagem aqui, aquele nosso documento agora, ele vai ser convertido em uma árvore de objetos, em que cada quadrado desse representa um objeto. Então eu consigo, por um recurso, tá, por um mecanismo que a gente vai ver lá na frente, eu consigo acessar, por exemplo, o objeto body. Eu consigo acessar também o objeto head, tá? Então eu consigo, por exemplo, aqui acessar o objeto, né, o elemento H1. Então veja só, vamos ver um exemplo de como é que vai ser feita essa tradução, ou seja, como é que vai sair de um documento texto para essa representação gráfica aí que vocês estão vendo como uma árvore de objetos, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso Visual Studio.
Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Um código, que nesse código a gente tem as tags, a gente inicia com a tag aqui, né? Com a tag HTML. Dentro da tag HTML a gente tem a tag header. Dentro da tag header a gente tem aqui um title. Então perceba o seguinte, que aquele elemento de maior hierarquia é o elemento aqui HTML. Então na hierarquia de HTML só existe ele, tá? Então por isso que aqui na imagem, tá? Aqui no nível de HTML, HTML é elemento pai do elemento head e do elemento body. Sendo assim, tá? O elemento head está como filho de HTML, assim como o elemento body está também é filho de HTML. Percebam que o elemento head e o elemento body possuem o mesmo nível, tá? De início e de fechamento, ou seja, a tag head inicia neste ponto na linha 3 e fecha na linha 6. E dentro da tag head só estão duas tags, a tag title e a tag meta, tá? E para que a tag body possa iniciar, é necessário que a gente anteriormente tenha fechado a tag head. Então fechamos aqui a tag head e iniciamos aí a tag body. Então iniciamos aqui a tag body e dentro da tag body nós temos duas tags, dois marcadores. O marcador A, tá? Que possui o texto myLink, e o marcador H1 que possui o texto myHeader. Então perceba aqui, voltando à figura, que o nosso elemento body, tá? Vocês estão vendo aí no mouse, o nosso elemento body possui como filho o elemento A e o elemento H1, ou seja, o meu objeto body, tá? Ele possui objetos que o compõem, né? Que são filhos dele, né? Desculpa, elementos que são filhos dele, que são os elementos A e H1. Por sua vez, o elemento H1 possui, tá, um texto associado que é o texto myHeader. Então percebam que entre a tag de início H1 e a de fechamento do H1 temos lá o texto myHeader, né? E vocês estão vendo que ele está representado aqui por esse quadrado. Da mesma maneira, aqui no elemento A, entre a tag de início A e a tag de fechamento /A, a gente tem aí o texto myLink, tá? E também dentro da tag A, dentro do elemento tag a gente tem um atributo href, tá? Que referencia o recurso início.html. Então, fato é que já a gente vai ver qual é o mecanismo que a gente utiliza, tá? Para conseguir acessar esse objeto body, ou esse objeto aqui A, que representa lá a tag A, ou esse objeto aqui que representa a tag H1. Então, voltando aqui ao código, tá? Nós temos texto, né? Se a gente for olhar esse documento aqui como um HTML puro, nós temos texto. Porém, quando esse documento aqui ele é renderizado pelo navegador, tá? Vai ser montada uma árvore de documentos, uma árvore de elementos, uma árvore de objetos, em que cada objeto, tá, da minha árvore representa aqui um elemento HTML. E trabalhar com objetos é muito mais acessível do que trabalhar com texto puramente. Então perceba que a tag H1 vai ser convertida em um objeto, a tag A vai ser convertida em outro objeto, a tag body em um objeto e assim por diante. Então, eu tenho como acessar esses objetos. Muito bem. E olha só, toda essa página aqui, tá? Todo esse documento aqui, ele também, né, será convertido em um objeto. Esse objeto aqui, pessoal, é o objeto document. É o documento que representa o meu arquivo HTML. Então, voltando aqui à imagem, a gente percebe que só tem um elemento raiz, que é esse HTML, porém, com o pai desse elemento, a gente tem um document, que document é o objeto que contempla, tá, todo aquele meu arquivo HTML. Então, vamos dar prosseguimento ao assunto. Com o DOM, né, com esse modelo de objeto, é possível que JavaScript aumente a dinamicidade dos documentos HTML. Por exemplo, por meio desse DOM, é possível alterar os elementos HTML de uma página, é possível alterar atributos, tá? Por exemplo, eu poderia alterar aqui, ó, esse href se eu quisesse,
Então, via JavaScript, eu poderia fazer com que eu não referenciasse mais o recurso início.html. Eu poderia referenciar, por exemplo, alterar via JavaScript para referenciar um recurso chamado link.html. Tá? Então, eu também posso alterar atributos. É possível também, com JavaScript, alterar estilo CSS, como a gente viu no nosso exemplo. Tá? Então, estilo significa que eu posso alterar aqui a cor do meu H1 para um verde, tá? Para um vermelho, para um azul, e assim por diante. É possível remover elementos HTML, é possível adicionar, tá? É possível colocar elementos que vão reagir, tá, a determinados eventos, como por exemplo o clique de um mouse, pressionar uma determinada tecla, tá? Então isso são eventos que eu posso fazer com que o documento HTML ele tenha algum tipo de reação. E também a gente é capaz de criar novos elementos, tá? Ou novos eventos, tá? Na nossa página. Então vamos adiantar aqui, vamos prosseguir. Então olha só, o que é o DOM, né? Então, na verdade, o que é o DOM? O DOM, como a gente já falou logo no início dessa videoaula, o DOM é um padrão, tá, da W3C. W3C significa Consórcio World Wide Web. Então é uma padronização, tá, que atualmente está na versão 4 e a versão 4.1 ainda está na versão draft, que ainda pode surgir algumas mudanças na versão final. O DOM, tá, o padrão W3C DOM, ele é separado, tá, ele é dividido em três partes: Core DOM, XML DOM e HTML DOM. HTML DOM é o modelo padrão que permite que a gente consiga interagir, tá, que a gente consiga acessar via JavaScript os documentos HTML. Então esse HTML DOM ele é criado para a gente, tá, pelos navegadores, quando a gente renderiza uma página, né, quando a gente carrega uma página. Então o DOM, na verdade, é uma interface, tá, que permite que programas e scripts acessem e atualizem dinamicamente conteúdo, tá? Conteúdo, que significa texto, imagem, por exemplo, a estrutura. Por estrutura, pessoal, vocês conseguem entender que são os marcadores, ou seja, eu posso remover um marcador, eu posso inserir um novo marcador dinamicamente, tá? Eu posso alterar um marcador e assim por diante. E também permite que a gente altere o estilo de um documento. E aí, por estilo, a gente já faz esse link, essa associação com o CSS. Então percebam que DOM permite que a gente altere o conteúdo, tá? Que são textos, imagens, etc. Conteúdos de tabela. Permite que a gente altere a estrutura, inserindo ou removendo elementos. E permite que a gente também altere o estilo, tá? Que aí a gente pode mexer lá na estética, tá, do nosso documento. Percebam também que o DOM ele é uma plataforma e linguagem neutra, ou seja, não está amarrada a uma linguagem específica, tá? Então ela é independente. Então agora a gente vai focar aqui, tá? A gente vai direcionar esforços aqui para HTML DOM. Então, o que é que HTML DOM proporciona, tá? É uma forma, né, padronizada de a gente acessar objetos, tá? Objetos, e a gente é uma API também para a gente conseguir acessar esses elementos HTML, tá? Então, o HTML DOM define que os elementos HTML serão representados por objetos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um elemento H1 e esse elemento H1 não vai ser texto, não vai ser um string, tá? Vai ser representado por um objeto. E o objeto é muito mais fácil de manipular do que um string. Esses objetos, tá? Eles são compostos por propriedades, tá? As propriedades de todos os elementos HTML e os métodos para acessar esses elementos HTML. Só que os elementos HTML, na primeira definição, são representados por objetos. E também HTML DOM permite que a gente acesse os eventos dos elementos HTML. Tá?
Em outras palavras, o HTML DOM é o padrão pelo qual é possível obter, alterar, adicionar ou deletar elementos HTML. Então, vamos prosseguir com o assunto. Nesta página é falado que os métodos, tá, do HTML DOM são ações possíveis de serem feitas que a pessoa realiza, que pode ser realizada nos elementos HTML. E as propriedades do HTML DOM são os valores, tá, possíveis de serem ajustados ou de serem modificados nos elementos HTML. Então significa que o HTML DOM é composto por métodos, que são as funções, as ações que a gente pode fazer de alteração ou de consulta, tá, em um elemento HTML. E os valores, as propriedades, né, são os valores que estão setados, tá, ou que a gente pode setar ou que pode também alterar. Então olha só, a API DOM, tá, então The Program Interface significa a API DOM, pode ser acessada, tá, pode ser acessada com JavaScript e também com outra linguagem de programação. Por exemplo, a gente poderia utilizar a linguagem de programação Java, tá, para acessar esse HTML DOM, ou Python, tá, também, que a gente conseguiria acessar esses elementos, tá, do HTML DOM. Então no DOM, todos os elementos HTML são definidos como objetos. Ou seja, se a gente pega um documento HTML e aqueles elementos, aquelas tags estão em formato texto, tá? Quando a gente vem para o mundo do HTML DOM, esses elementos que estão em texto, eles se tornarão objetos. Então a tag H1 daquele nosso exemplo vai se tornar um objeto. Aquela tag A do nosso documento vai se tornar também um objeto. Aquela tag body vai se tornar um objeto, e assim, né, e assim em diante com todos os elementos HTML que se tornarão objetos, tá? Então, a propriedade, né, ou uma propriedade, é um valor que é possível de ser setado, tá, ou acessado, e um método é uma ação que pode ser feita, como por exemplo, inserir, remover, tá, um elemento HTML. Então o que é que a gente vai ver agora? A gente já viu o que é o HTML DOM, né, e qual é a sutilidade, ou seja, ele pega um documento HTML que está em texto e converte esse HTML texto em uma árvore de elementos HTML, em que cada elemento HTML desse, tá, será definido como objeto. E trabalhar com objeto é muito mais simples do que trabalhar com texto, tá, com string. Então o que a gente vai ver agora, como é que isso funciona na prática. Então vamos a um exemplo. Vocês estão vendo aí, tá, esse código HTML. E o que é que a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um botão. Vamos colocar aqui um botão que quando a gente clicar nesse botão, tá, eu quero que o texto desse meu H1 ele seja alterado. Por exemplo, para capítulo 1 ou capítulo 2 ou capítulo adiante, capítulo seguinte, tá? Então vamos colocar aqui um botão que na verdade a gente vai fazer o seguinte: ao clicar nesse botão aqui, tá, esse botão chamado de mudar texto, eu vou alterar aqui de capítulo 1 para próximo capítulo, tá? Então quero fazer isso daí. Muito bem, então vamos lá. Então é importante saber o seguinte, tá, que quando eu clicar neste botão, vamos primeiro renderizar aqui no nossa página. Então vamos renderizar aqui aula 2, aula 14.2. Então está aí. Quando a gente clicar aqui nesse texto, nesse botão mudar texto, eu quero que seja alterado de capítulo 1 para próximo capítulo. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar JavaScript, o HTML já está feito, já está montado, e a gente vai utilizar JavaScript, tá? Esse nosso JavaScript vai acessar lá o HTML DOM, porque uma vez que o navegador renderiza, carrega a nossa página, é montada lá a árvore de objetos, né, que é chamada de HTML DOM. Então
Vamos adiante. Então, vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, tá? Abrir aqui as tags script, barra script. E vamos escrever aqui o código, né, responsável por fazer esse tipo de alteração. O primeiro de tudo, para melhorar a legibilidade do nosso código, é criar uma função. Função chamada mudar texto. Então, aqui está. Então, quando essa função for ativada, o que é que a gente quer fazer? A gente quer alterar, tá? Essa função ela vai ser responsável, na verdade, por alterar esse texto de capítulo 1 para próximo capítulo. Como é que a gente faz isso? Então, vamos recorrer lá ao HTML DOM. O primeiro de tudo, tá, vai ser a gente conseguir acessar esse elemento aqui H1. Então, como é que a gente faz para acessar aqui esse elemento H1? Tem várias maneiras. Temos várias maneiras, na verdade. Uma das maneiras, um dos mecanismos, é utilizar uma função chamada getElementById. Então, veja que essa função aí, né, se a gente traduzindo para o português, é obter elemento pelo ID. Significa o seguinte, que eu vou acessar um determinado elemento HTML pelo seu ID. E aí, essa função, ela recebe como parâmetro, tá, o ID que a gente quer pegar. Nesse caso aqui, eu quero pegar o ID cap1. Muito bem. Só que vocês sabem, tá, que a gente está usando HTML DOM e essa função aqui, a gente tem que chamá-la a partir de um objeto. Tá? Então, a partir de que objeto a gente vai chamar? Do objeto que representa toda a nossa página, tá? Todo o nosso código. Então, que elemento é esse que representa toda a nossa página? Né? É o elemento document. Então, document representa tudo, tá? Todo esse nosso arquivo .html está representado pelo document. Agora sim, eu estou obtendo um elemento H1. Ou seja, eu estou acessando, tá, o elemento HTML H1. Percebam que da definição anterior, todo elemento HTML é um objeto, né? Então eu tenho que pegar esse objeto. Se eu vou acessar um objeto, eu tenho que atribuí-lo a uma variável. Então vamos colocar aqui objeto H1 recebe document.getElementById. Então olha só, document é um objeto também que representa toda a minha página e getElementById é um método que permite que eu acesse, que eu recupere determinado elemento HTML pelo seu ID. Nesse caso aqui eu estou acessando pelo ID cap1. Ou seja, eu estou acessando aqui esse H1, tá? Cujo ID, o ID é cap1. Muito bem. Então aqui a gente vê um exemplo de método. O getElementById é um método disponível, tá, no objeto document. Vamos ver agora um exemplo de como a gente vai ajustar, setar uma determinada propriedade. Então nós temos aqui o objeto H1. Esse objeto H1, tá, que representa lá o meu elemento H1, ele tem várias propriedades. Uma delas, tá, é essa propriedade innerHTML. O que é que representa aqui essa propriedade innerHTML? Tá? O que é que representa esse atributo? InnerHTML possui o valor, tá, de todo o conteúdo que está entre a tag de abertura H1 e a tag de fechamento H1. Tá? Nesse caso aqui, innerHTML é quem? Capítulo 1, capítulo 1. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a tag A, tá? Barra A, quem seria agora o innerHTML de objeto H1? Seria desde a tag A até o barra A. Tá? Então, innerHTML retorna tudo que estiver entre as tags de abertura do H1 e de fechamento. Tá? Nesse caso, eu não quero aqui uma tag A, só foi para exemplificar. Então, vamos remover. Muito bem, então eu vou dizer o seguinte, que o innerHTML agora vai receber o texto próximo capítulo. Muito bem.
Então agora a gente já preparou a nossa função. O que é que ela faz? Ela acessa um determinado elemento HTML pelo ID. Então nesse caso aqui eu vou acessar o objeto H1. E aí esse objeto H1 ele tem várias propriedades. Dentre elas ele tem a propriedade inHTML, que representa o texto, tá, que existe entre a tag de abertura H1 e a de fechamento /H1. E aí, ao invés de manter o texto capítulo 1, eu vou fazer com que essa propriedade receba o valor próximo capítulo. Tá? Muito bem, mas como é que eu vou ativar essa função mudar texto? Tá? Em que momento eu quero que essa função seja ativada? Eu quero que ela seja ativada quando o usuário clicar aqui no botão mudar texto. Ou seja, quando eu pressionar aqui o mouse, quando eu clicar no botão. Então perceba que a gente pode adicionar aqui na tag de abertura de button, tá? Da tag button, a gente pode colocar aqui um atributo chamado onClick. Tá? Esse atributo onClick diz o seguinte: quando clicado, faça alguma coisa. Então, onClick significa ao clicar, quando clicado. Então, quando clicado, dentro desse abre e fecha aspas, a gente vai colocar aqui código JavaScript. Então, eu posso perfeitamente acessar a função mudar texto. Tá? Como é código JavaScript, eu posso colocar mais de uma sentença, tá? E aí eu separo essas sentenças por ponto e vírgula. Então, olha só, quando eu clicar aqui no botão, tá? Mudar texto, ative essa função mudar texto que a gente codificou aqui embaixo. E agora sim, esse tratador de evento, né? Quando a gente clica no botão, é ativado um tratador de evento de onClick, né? Significa que foi feito um clique no botão. Esse tratador de evento será responsável por ativar a função mudar texto. Então, vamos ver agora o que é que vai acontecer quando a gente tentar reproduzir esse exemplo. Ctrl F5 aqui. Ao clicar aqui no botão mudar texto, tá? Foi alterado lá o texto para próximo capítulo. Então, funcionou, tá? Graças à possibilidade de acessar lá o HTML DOM e fazer aquelas alterações, aquela alteração, né, do texto. Então, vamos prosseguir com o nosso conteúdo.